Essa primeira espécie de limitação ao poder de tributar, ela tem um segundo aspecto. Tem o primeiro aspecto, que é esse aspecto de, a contrário sensu, a gente impedir que um outro ente cobre o tributo. É um aspecto bastante simples da gente entender, né? Bastante simples, né? Eu fiz essa volta toda, falei das classificações de competência, mas no fundo, no que interessa é bastante simples. Quando você dá competência para um ente, você impede que os outros cobrem aquele tributo. Tudo bem? Mas tem uma segunda forma de se enxergar essa limitação constitucional ao poder de tributar. É uma forma um pouco mais elegante e um pouco mais sofisticada. E mais interessante também, que faz com que é realmente algo que o Supremo utiliza muito. Então, é muito importante que eu fale disso para vocês. Tudo bem? Tem a ver também com as técnicas lá do positivismo. E quando falo em positivismo, já esclarecer para vocês que eu não sou positivista, né? Só utilizo o que eu entendo que há de interessante didaticamente no positivismo. O positivismo, ele ressalta a importância da gente olhar para as palavras utilizadas pelo Constituinte. Tudo bem? Então, pessoal, quando a Constituição fala assim, compete aos Estados instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor, IPVA. Percebam que o legislador constituinte, ele elegeu algumas palavras para construir o dispositivo legal, certo? Quais foram as palavras que ele utilizou? Propriedade, veículo, automotor, certo? Ele poderia ter dito assim, compete ao Estado instituir imposto sobre a posse de veículo automotor? Poderia. Lembra que o poder constituinte tem um poder bastante amplo? Mas ele não usou a palavra posse, ele usou a palavra propriedade. Ele poderia ter parado assim, compete aos Estados instituir imposto sobre a propriedade de veículo? Poderia, mas ele preferiu utilizar veículo automotor. Então, pode o Estado criar uma regra dizendo assim, para efeitos de cobrança do IPVA, considera-se veículo automotor a carroça, o carro de boi, a charrete e a bicicleta. Essa norma seria constitucional ou inconstitucional? Seria inconstitucional. Por quê, pessoal? Porque o Constituinte escolheu uma palavra automotor. O que significa automotor? É aquilo que se move por força motriz própria, automotor, por si próprio. A carroça se move por si própria? Não. Carro de boi se move por si próprio? Não. A charrete se move por si própria? Não. A bicicleta convencional se move por si própria? Não. Ela tem uma força motriz que depende de um terceiro, né? Que é a pessoa que está pedalando. Tá? Então, outro exemplo. Compete à União instituir imposto de renda. A palavra renda tem um sentido técnico. O que é renda, pessoal? Renda é um acréscimo de patrimônio que nós temos em razão do nosso trabalho ou da exploração do nosso capital. Isso que é renda. Quando, por exemplo, vamos supor que a Beta tem o veículo dela roubado. E aí vem a seguradora, teu veículo valia 70 mil reais e vem a seguradora e te entrega 70 mil reais. Você teve acréscimo patrimonial? Não. Você tinha 70 mil reais em formato de carro e você passou a ter 70 mil reais no seu patrimônio em formato de dinheiro.
Não teve acréscimo de patrimônio, houve a substituição de um bem carro pelo bem dinheiro, certo? Então, é possível cobrar imposto de renda sobre indenizações que só fazem a reposição do patrimônio? Não pode. Então, toda vez que a União ela quer cobrar imposto de renda sobre meras indenizações, que são meras reposições do patrimônio ao status quo ante, essa tentativa é considerada inconstitucional. Por quê? Porque o legislador escolheu renda. Ele poderia ter escolhido indenização. Poderia ser imposto sobre renda e indenizações de qualquer natureza? Ah, não. No exercício da sua competência, ele escolheu a palavra renda. Tudo bem? Outro exemplo, pessoal. Eu acho esses exemplos bem interessantes, tá? E a gente vai começando a entrar na intimidade do direito tributário. No fundo, quase todas as discussões constitucionais importantes sobre direito tributário envolvem esse problema, das palavras utilizadas pelo legislador. Outro exemplo. Compete ao município instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza. A Constituição utilizou a palavra serviços. O que é serviço? O que é serviço? Por muito tempo se entendeu que o serviço era a prestação de uma utilidade em favor de outrem, e uma prestação onerosa dessa utilidade, né? Muitas vezes relacionadas à circulação de um bem imaterial. Tá? Essa era a ideia clássica de serviço. Traduzindo isso, eu gosto muito desse exemplo. Antes de ter filhos, né, e com a minha esposa, a gente morava aqui na Tiradentes mesmo. Tinha uma locadora de DVDs aqui pertinho, chamada KU Vídeo, tá? Que era muito bacana. Um programa que a gente adorava era ir lá na KU, escolher um filme legal. Tinha uma senhora que vendia cachorro quente ali na frente, então a gente já fazia o combo, né? Saía de lá, comprava o cachorro quente, aí, enfim, era muito bacana. E a gente ia lá, assistia o DVD, nos divertíamos, né? E depois entregava lá o DVD, ou ligava, o pessoal pegava, custava R$4 a locação do DVD. E aí, o que aconteceu ali? Concordam que essa empresa chamada KU Vídeo me proporcionou uma utilidade que me gerou um bem imaterial, que foi o entretenimento? Eu saí materialmente mais rico dali? Não. Mas eu saí imaterialmente mais rico, porque tive um momento de muita alegria. Quando a gente vai num cinema, pessoal, a gente recebe um bem imaterial. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou transferindo um bem imaterial, que é o conhecimento. Quando a gente vai ao médico, a gente busca um bem imaterial, que é uma informação sobre a nossa doença, um meio de tratamento, certo? Quando a gente está todo travado, às vezes eu estou com a coluna travada, vou fazer uma massoterapia, tá? A pessoa aperta, eu saio materialmente mais rico? Não, ela me proporcionou um bem imaterial, foi destravar, dar um conforto de saúde, destravar minha coluna, certo? Então, os bens imateriais têm um papel extraordinário, pessoal. E quando alguém te presta um bem imaterial de forma onerosa, isso sempre foi considerado como serviço. Vocês têm dúvida que a KU me prestava um serviço? Eu não tinha dúvida nenhuma, tá? Só que o Supremo entendeu que serviço, tá? Nada disso é para anotar, pessoal. Estou só, fazendo o que vocês têm intimidade com o direito tributário. O Supremo entendeu que serviço, isso é uma decisão, salvo engano, em 2001, por aí, 2000, entendeu que serviço necessariamente importaria uma obrigação de fazer. Dentro daquela classificação antiga do Código Civil de obrigação de dar, obrigação de fazer, o Supremo entendeu que obrigatoriamente, para que se configure um serviço, é necessário que haja uma obrigação de fazer. A KU Vídeo me fazia algo?
A obrigação dela era de dar, não era de fazer. Então o Supremo entendeu que as locações de bens móveis não eram serviços. Se não são serviços, logo não podem ser objeto do imposto sobre serviço. Não podem incidir ISS. Para cá o vídeo não faz grande diferença do ponto de vista da arrecadação, né, de ISS. Mas imagina locação de navios, locação de guindastes, certo? Tudo isso é uma fortuna. Houve uma perda abissal de arrecadação dos municípios pelo fato de o Supremo não mais entender que serviço é a prestação de uma utilidade de forma onerosa que gere a circulação de um bem imaterial, mas para entender que serviço importa uma obrigação de fazer em favor de outrem, tá? Entenderam a importância da gente detectar as palavras que o Constituinte usa? Então, um monte de discussões tributárias envolvem isso. Aí pergunto, vem cá, e franquia? Franquia incide ISS sobre a franquia? Aí o Supremo tem que analisar, poxa, franquia é serviço ou não é serviço? Aí vai o Supremo e fala, olha, franquia tem muito serviço, tem muita obrigação de fazer embutido, de transferir know-how, de dar treinamento, certo? E, por exemplo, sei lá, cessão de espaços cemiteriais. Existe isso, né? Você vai no cemitério e o cemitério toma conta ali da onde está enterrado o seu ente querido. O Supremo entendeu recentemente que era serviço sim, que importa uma guarda, importa um cuidado, uma preservação, certo? E aí muitas outras discussões, tá? Agora o Supremo tem um caso que ele vai julgar, por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde é serviço ou não é serviço? Operadora de plano de saúde. O Supremo entendeu que tem obrigação de fazer. Por exemplo, software. Vou comprar um Windows. Vou pagar o quê? ICMS ou ISS? É uma mercadoria ou um serviço? O Supremo entendeu que era serviço, porque existe toda a obrigação de fazer relacionada ao helpdesk, a atualização do software, tá? Então, várias questões tributárias importantes envolvem esse segundo aspecto da primeira limitação ao poder de tributar. Tá legal? Vamos recapitular então até o momento? Então, poder de tributar, prerrogativa de instituir tributos. Poder de tributar no Estado de Direito nasce limitado. Então, nós temos as limitações ao poder de tributar. E elas são de 3 espécies. A primeira é a distribuição de competências tributárias privativas. Essa primeira pode ser analisada por 2 ângulos. O primeiro ângulo, a primeira perspectiva, é a mais simples de todas. Quando você atribui competência tributária privativa a um ente, você está impedindo que os outros entes exerçam aquela competência tributária. Segunda perspectiva é que, quando o Constituinte atribui competência tributária privativa, ele elege algumas palavras e, no exercício dessa competência tributária privativa, o ente público deve ser fiel ao conteúdo e ao significado, à semântica dessas palavras utilizadas pelo Constituinte. Tá legal?